Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Karen Bueno novamente e na aula de hoje nós vamos continuar abordando os aspectos socioeconômicos do continente asiático e especificamente vamos falar sobre a Índia, o Oriente Médio e os tigres asiáticos. Vamos começar a nossa aula falando então da Índia, que é um país localizado no sul da Ásia e é um país que apresenta dados bastante expressivos em termos de população e economia. Primeiro, que a população do país é considerada a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da China. Apresenta 1,3 bilhão de habitantes. E nós temos no país um rápido crescimento vegetativo, embora existam políticas antinatalidades debatidas nas aulas anteriores. No entanto, esse crescimento vegetativo é tão alto que estima-se que daqui a poucos anos a Índia ultrapasse a China nos aspectos populacionais, no número da população. Além disso, nós temos na Índia uma das maiores economias do planeta. A Índia, que faz parte do BRICS, que reúne as principais economias emergentes do mundo, certo? Se destaca principalmente no setor de tecnologia, especificamente no setor da informática. O desenvolvimento de softwares, o processamento de dados e imagens de satélites e até mesmo o gerenciamento de complexas redes de comunicação são uma das atividades nesse setor tecnológico onde a Índia se destaca. Acompanhem comigo a imagem que está aqui na tela e na página 31 do livro didático de vocês, mostrando Bangalore. Bangalore, que é um importante polo tecnológico da Índia. Devido à grande disponibilidade de mão de obra e até mesmo o custo dessa mão de obra, que é um pouco mais barata, nós temos uma intensa rede de multinacionais que se instalou na Índia. Estabeleceram no país unidades de pesquisa e desenvolvimento, principalmente nessa região de Bangalore. Além desse setor de tecnologia, que é bastante diversificado e tudo mais, nós temos o setor primário, que também movimenta o PIB do país, principalmente na mineração, como por exemplo, exportação de carvão, minério de ferro, manganês e bauxita, além da agricultura, principalmente o cultivo de arroz e outras culturas tropicais, como algodão, chá, cana-de-açúcar e milho. Temos também o setor do entretenimento que se destaca, especificamente o cinema indiano. Então, na Índia nós temos a produção de muitos filmes que são inclusive vistos em vários países e que até recebem prêmios internacionais. Observem aqui a imagem do vídeo, que está no vídeo, e também na página 32 do livro didático de vocês, Mumbai, que é a capital financeira, comercial e do entretenimento na Índia. Então, em Mumbai se concentra essa atividade também. Embora tenhamos indicadores econômicos bastante expressivos, uma economia com crescimento rápido e com destaque internacional, temos na Índia indicadores sociais bastante preocupantes, como por exemplo, 20% da população encontra-se em situação de pobreza extrema. 30% da população indiana é analfabeta e a expectativa de vida no país não é alta. Em média, um indiano vive cerca de 69 anos. E com relação à cultura, a Índia é um país que apresenta uma ampla diversidade cultural. Nós temos cerca de 22 línguas e centenas de dialetos falados no país. Porém, o hindi é o idioma oficial. A religião mais praticada na Índia é o hinduísmo, cerca de 80% da população pratica essa religião. Na sequência, o islamismo é praticado por cerca de 3% e o cristianismo 2%. Por conta de diversidades religiosas, temos alguns locais que apresentam tensões sociais. É o que acontece principalmente no noroeste do país, onde fica a região da Caxemira, que está localizada na fronteira com o Paquistão, que é um país de maioria muçulmana. Então, por conta dessa diversidade, existem conflitos. Agora, nós vamos falar sobre o Oriente Médio, uma região da Ásia que abrange o território dos seguintes países:
Síria, Iraque, Irã, Omã, Iêmen, Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. Nessa região predomina a religião islâmica e o idioma árabe seria o mais difundido, com exceção de Israel, que é majoritariamente judeu e apresenta o hebraico como língua oficial. Com relação à economia, nos países do Oriente Médio, nós temos uma forte dependência da economia de grande parte dos países com relação à produção e exportação do petróleo. Dentre os principais produtores de petróleo, destacam-se a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Omã. Em segundo plano, produzindo um pouco menos, temos Bahrein e Iêmen. Para vocês terem uma noção, no ano de 2017, esses países juntos corresponderam a um pouquinho menos da metade de todas as exportações mundiais do petróleo. Então, temos uma economia da região fortemente ligada a esses combustíveis fósseis, não só o petróleo como o gás natural. Existe um problema por trás disso, porque como os países têm uma grande dependência com relação à exportação de combustíveis fósseis, temos uma economia muito pouco diversificada. E hoje há uma tendência, a utilizar menos petróleo no futuro por conta da poluição e cada vez mais os países vêm optando por desenvolver tecnologias dependentes de fontes renováveis, de energia. Então, por conta disso, o Oriente Médio vem apresentando alguns desafios para diversificar a sua economia. Dentre países que têm uma produção mais diversificada, temos Israel, Jordânia e Líbano, que apresentam uma produção agrícola e industrial mais significativa. Uma alternativa que vem sendo encontrada pelos Emirados Árabes Unidos, observem a imagem que está aqui na tela, e também no livro didático de vocês, no final da página 33. Os Emirados Árabes Unidos vêm investindo no turismo, então a cidade de Dubai, principalmente, vem apresentando essa arquitetura moderna, bem diversificada, atraindo as pessoas, atraindo turistas para a região, por conta também das ilhas que foram construídas, os edifícios de luxo. Então, nós temos os Emirados Árabes Unidos tentando diversificar a sua economia. No entanto, na região nós temos grandes desigualdades sociais. Por conta da produção e exportação do petróleo, nós temos elites concentradas, que concentram grande parte da renda, principalmente os sheiks e os políticos, e grande parte da população vive em condições de extrema pobreza, vive neste contraste social, como vocês podem observar na imagem que está aqui na tela e também no início da página 33 do livro didático de vocês. Temos a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como já comentado, e em primeiro plano, casas de imigrantes. Então, nós temos lá atrás a Dubai toda luxuosa, que apresenta essa arquitetura bem moderna, que tem atraído turistas do mundo todo, e nesse primeiro plano, casas extremamente precárias. Então, no Oriente Médio, nós temos essas características gerais em termos sociais e econômicos. Agora vamos falar dos tigres asiáticos, que são um grupo de países localizados no sul e no sudeste da Ásia. Esses países são chamados de tigres asiáticos porque eles vieram apresentando nos últimos anos, nas últimas décadas, um intenso processo de modernização e industrialização que tem acirrado a concorrência e os preços no mercado internacional. Esses países vieram seguindo o modelo japonês de produção no período pós-guerra, então com muito foco, diversificação da economia, uma mão de obra bem abundante, visando abastecer o mercado externo, ou seja, a produção nesses países é destinada principalmente para a exportação, para outros países. E por conta disso,
nestes países existem muitas multinacionais instaladas, certo? Bom, nós temos aí alguns grupos dos tigres asiáticos que vieram surgindo ao longo das décadas. Então, o primeiro deles, a partir da década de 70, seria a primeira geração, composta por Coreia do Sul, que hoje é um país desenvolvido nos aspectos tecnológicos e também apresenta indicadores socioeconômicos bastante positivos, Taiwan e Singapura, além de Hong Kong, que é uma província chinesa, semi-autônoma que ficou sob administração britânica, até 1997. A segunda geração dos tigres asiáticos surgiu ali na década de 80, englobando Tailândia, Malásia e Indonésia, que adotaram esse processo de produção bastante semelhante, chamados então de novos tigres asiáticos. E a terceira geração seriam os novíssimos tigres asiáticos, composta por Vietnã e Filipinas, que passaram a ser considerados os novíssimos tigres asiáticos a partir do final do século XX. Além da mão de obra abundante que existe nos países que compõem os tigres asiáticos, nós temos condições de trabalho que muitas vezes são precárias, com longas jornadas, sem os devidos direitos trabalhistas, o que vem chamando muito a atenção nessa questão da precarização do trabalho na região, o que é um ponto negativo. No entanto, devido a essa forte industrialização, muitos investimentos na educação e infraestrutura acabaram colaborando positivamente para estes países. Então, eles vêm se tornando cada vez mais sofisticados e integrados na cadeia de produção internacional, produzindo produtos altamente tecnológicos. Acompanhem comigo a imagem que está aqui na tela e no livro didático de vocês, na página 34, nós temos uma paisagem urbana de um centro financeiro de Taiwan, foto tirada em 2019, onde nós podemos perceber uma boa infraestrutura, né? Uma infraestrutura moderna e diversificada. E para sintetizar os conteúdos abordados na aula de hoje, pessoal, eu proponho a resolução de 2 exercícios. Então, seriam os exercícios 5 e 6 da página 35. E eu volto aqui para corrigir esses exercícios com vocês. Certo, pessoal? Bons estudos e até mais. Tchau, tchau!